Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Queremos agradecer imensamente a presença de todos vocês nesse novo formato, não é? Creio que todos nós já estamos nos acostumando com esse tipo de formato de reunião, então, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, uma satisfação muito grande receber todos vocês para mais essa edição, mais essa palestra mensal que a Software by Maringá está realizando, desta vez em parceria com a Coopercard. Desde já, queremos agradecer o Silvio e toda a sua equipe, a Kessia, e agradecer realmente por essa oportunidade de nos trazer mais conhecimento, não é? Então, eu gostaria de dizer que, após essas boas-vindas, que nós, antes de passar a palavra para o Silvio e também para o presidente, eu gostaria só de esclarecer para vocês como é que vai funcionar o nosso sorteio, né? Nós fomos agraciados aí com a Coopercard, também a doutora Raíssa, com premiação a todos aqueles que estiverem presentes. Lembrando que o sorteio será feito, quem será premiado, quem poderá concorrer? Todos aqueles que fizeram, se você fez a inscrição, se seu nome estiver na relação dos inscritos, você é um participante. E quais serão os prêmios? Serão 6 gift cards, e vocês vão saber na apresentação o que se trata disso. Então, é um gift card no valor de R$ 150 que você vai receber. E também 2 volumes do livro que a doutora Raíssa fez juntamente com outro colega, e ela vai explicar melhor a respeito do assunto e do título do livro e tal. Então, no final da palestra, após os questionamentos, após a palestra e as dúvidas que serão tiradas, nós entraremos com um sorteio eletrônico, sorteando, portanto, 8 números. 6 serão do gift card e 2 serão dois exemplares do livro que a doutora vai anunciar, né? Então, como faremos? O primeiro e o último número ganharão os livros, e os 6 números intermediários ganharão o gift card no valor de R$ 150. Então, neste momento, eu gostaria de passar a palavra para o Silvio, para dar as boas-vindas, né, como nosso parceiro. Passo a palavra ao Silvio. É sua, Silvio. Poxa, obrigado, viu, João? Obrigado mesmo. É bom ver as pessoas aglomeradas, mesmo que seja aqui virtualmente, né, cara? Mas é bom ver as pessoas juntas, estou com saudade disso aqui. Cara, não tem como começar senão agradecendo, né, a Software by Maringá por essa parceria, por esse momento, assim, tão feliz, acho que tão produtivo. Eu acho que vai ser uma apresentação, uma reunião muito profícua mesmo. Agradecer através do presidente Patrone e toda a sua diretoria por ter permitido a Cooper trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês. Agradecer a doutora Raíssa, que é uma grande parceira nossa, que já está com a gente há bastante tempo, aí rodando alguns estados do Brasil, falando sobre as oportunidades, né, que nós temos para a reforma trabalhista. Então, vai ser muito bacana. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado por estar permitindo trazer um pouco do seu conhecimento para as pessoas aqui na reunião. E agradecer você também, viu, Joênia? Eu sei que esse evento está acontecendo muito por sua causa, o quanto você se dedicou a ele. Então, muito obrigado, realmente, por todo o apoio e permitir que a gente esteja aqui reunido agora, tá? Eu acho que é um momento muito importante para a gente poder fazer esse encontro, porque a Cooper está passando por uma fase que eu arrisco dizer que é uma das mais interessantes, né, da sua trajetória. A Cooper é uma empresa de quase 18 anos já de atuação na parte de cartões de crédito, cartões de benefícios. E a gente fez, então, no ano passado, uma aliança estratégica com a Ticket Restaurante. Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui, de alguma maneira, foram abordados com esse assunto em algum momento, né? Então, com essa aliança estratégica, a Cooper passa a representar um dos produtos mais renomados do setor, passa a ser um canal de vendas exclusivo da Ticket Restaurante, e ela manteve o que ela tem de mais valioso, que é o relacionamento com a carteira. Então, a Ticket, ela comprou 4 dos produtos da Coopercard, que foi o cartão alimentação, o cartão refeição, o Cesta Natal e Vale Cultura. Todos os demais produtos permanecem com a Cooper, a marca Cooper continua ativa, só que, além de ela ter comprado esses produtos, ela contratou a Coopercard para poder dar manutenção para essa carteira de clientes, para ficar responsável pelo relacionamento e também para poder fazer as vendas novas oriundas desses produtos. Então, para a gente é um momento muito bom.
Se antes a gente conseguia vender aqui no Paraná e beirando ali a fronteira de algum estado, a gente consegue vender no Brasil inteiro. Então, isso só permite que a gente cresça cada vez mais e cresça também junto com a software. E, dessa maneira, todos nós acho que ganhamos com isso, né? Gerando emprego, gerando recursos para a região. E esse momento aqui de falar sobre as oportunidades de reforma trabalhista, acho que acabou vendo num momento também bastante oportuno, porque foi anunciado, né, na semana passada, ou semana retrasada no máximo, o novo índice de geração de empregos, e foi o melhor índice dos últimos 32 anos, né, e somado esse índice com o índice de janeiro, então são mais de 650 mil empregos gerados, ou seja, isso é uma notícia muito boa que poucas vezes a gente vê na imprensa, né, ou seja, só que quanto mais emprego gerado, melhor a economia, né? Enfim, mais cartões no mercado, e quanto mais cartões, acho que mais oportunidades, então, para poder entender o que a doutora Raíssa está trazendo para reduzir esses custos trabalhistas e também ganhar a produtividade das empresas através das soluções de cartões da Coopercard. Então, eu só fecho aqui agradecendo, torcendo realmente para que seja uma palestra assim, muito produtiva, muito profícua para todos, e, mais uma vez, doutora Raíssa, parabéns e obrigado pela oportunidade, viu? João, obrigado. Obrigado, Silvio. Eu passaria a palavra agora para o presidente, Robinson Patrone, para dar as boas-vindas a todos aí. Palavra, presidente. Acho que está no mudo, presidente. Está no mudo, presidente. Aí. É que o João falou que ia desabilitar e eu fiquei esperando, né, João? Desculpa. Desculpa, presidente. Mas tá bom. Obrigado, Silvio. Obrigado aí, João, pelo trabalho. Realmente foi um trabalho executado aí com primazia. Estamos vendo aí tantas pessoas aí agora reunidas para ouvir a doutora Raíssa, que nós agradecemos, né, pela presença, dispensar esse tempo para que nós nos oportunizar, estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre esses benefícios, né? O Silvio nos trouxe um catálogo, né, bem vasto de possibilidades e de produtos que a Coopercard tem, e muitas vezes os nossos empresários não desconhecem ainda, né? É muito conhecida pelo Vale Alimentação, pelo Vale Refeição, mas alguns desses produtos nós desconhecíamos. E eu acho que é bem oportuna mesmo essa possibilidade de nós estarmos aprendendo. Uma, porque nós conseguimos trabalhar com os nossos colaboradores na questão de remuneração ou remunerá-los de alguma outra forma, que não incidam tantos impostos, mas que nos deixem seguros quanto aos passivos trabalhistas que podem ser gerados quando pagamos de alguma outra forma, né? E eu acho que isso vem num momento, né, que nós podemos repensar também a maneira de como nós vamos estar trabalhando com os nossos funcionários. Nós vimos aí, como o Silvio falou, uma alta no nosso setor em Maringá. No último ano, quase 20% de aumento em vagas, né, de trabalho que foram preenchidas, né? E nós ainda temos outros 20% que não são atendidas, né? Que ainda há uma necessidade de novos colaboradores. Mas eu vejo que a gente pode trabalhar um pouco diferente, até por conta dos montantes adicionais que logo, né, estarão incidindo sobre os salários novamente, né? A gente está esperando aí um dissídio com valores bem acima dos padrões dos últimos anos, e isso já deve acontecer agora no mês de agosto. Então, a gente está preocupado com isso, e quanto mais estruturado a gente deixa o salário, né, aquele que é tributado, e podemos dar outros tipos de benefícios, nós estamos melhorando para o nosso colaborador sem onerar a nossa folha de pagamento. Eu acho que isso é um momento importante. A maioria de nós aqui, empresários, sabemos como que essas incidências, né, nos sobrecarregam, e muitas vezes elas nos trazem o benefício diretamente ao nosso funcionário, ao nosso colaborador, né? Por isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o Silvio nos dá, nos colocando em contato com a doutora Raíssa, e que ela venha aí a mostrar esse novo cenário e aquilo que a gente pode fazer. Muito obrigado a todos, e novamente, João, a palavra para chamar a nossa palestrante. Obrigado, presidente. Então, conosco, a doutora
Raíssa Máximo, com o tema Avanços da Reforma Trabalhista, Soluções Financeiras para a Desoneração da Folha de Pagamento e Redução de Riscos Trabalhistas. Doutora, o palco é seu, o microfone é seu, e eu muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por ceder o seu tempo, que a gente sabe que é tão precioso, para trazer mais conhecimento para a gente. O microfone é todo seu, obrigado. Perfeito. Muito obrigada, João, muito obrigada, Patrone, muito obrigada também ao Silvio, né? E eu cumprimento nessa tarde de hoje a todos vocês que estão presentes aqui, e hoje o nosso tema vai ser realmente a desoneração da folha de pagamento através de ferramentas oportunizadas pela reforma trabalhista, que, de fato, ainda muitas empresas desconhecem, né? Como bem o Patrone e também o Silvio destacaram, ainda é muito grande o desconhecimento dessas ferramentas que nós temos ao nosso favor. Né? Eu gostaria, primeiramente, até de agradecer a oportunidade de estar presente aqui, é uma enorme satisfação, né? Parabéns pela iniciativa aí, Patrone, Silvio e João, né? De levar esse conhecimento, essa informação a todos os empresários do Brasil, porque, de fato, uma palestra, um evento desse, né? Como nós estamos tendo hoje, pode ter uma incidência muito positiva na sua empresa por uma informação que foi levada aí por vocês a todas essas empresas. Eu espero que ao final da minha fala, vocês tenham esse ponto positivo e possam amanhã não sei se é sábado, se a empresa de vocês trabalha, mas de repente na segunda-feira já iniciar implementando essa ferramenta da qual eu vou falar hoje, né, que realmente só tem pontos positivos a contribuir para o desenvolvimento empresarial, tá bom? E gerar maior produtividade, lucratividade. Esse foi o objetivo da reforma trabalhista e também dessa ferramenta que eu vou mencionar aqui hoje. Boa tarde a todos que estão também entrando, a gente vai iniciar aqui a nossa fala. Enfim, pessoal, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, né? Já temos aí mais de 3 anos, quase completando o 4º ano, vamos completar em novembro agora 4 anos de reforma trabalhista, foram mais de 209 alterações na CLT. E ainda, realmente, é muito grande o desconhecimento do empresariado no tocante à oportunidade de implementar muitas dessas ferramentas. Dentre elas aqui, eu destaquei a principal, que é a premiação. Tá? A premiação é, sem dúvida alguma, uma ferramenta que pode alavancar o seu empreendimento, gerar uma produtividade, incentivar os seus empregados e, melhor, desonerar a sua folha de pagamento. A gente sabe, né, vocês empresários, vocês têm conhecimento que um empregado, ele custa caro, não pelo que ele recebe, mas pelos encargos trabalhistas e muitas vezes previdenciários, fiscais que ele tem, né? Então, vocês empresários acabam deixando de pagar valores maiores, criar metas, estipular valor, né, uma contraprestação para esses empregados, porque isso vai custar, devido às incidências em encargos trabalhistas previdenciários, muito caro, né? O que acontece? A premiação, o prêmio, efetivamente, ele veio para desmistificar isso. O que acontece? Antes da reforma trabalhista, se você pagava o prêmio para o seu empregado, isso tinha incidências de encargos trabalhistas e previdenciários. Exemplo, e se eu pagasse com habitualidade para aquele meu empregado R$200 por mês porque ele atingiu determinadas metas, aquilo, na verdade, custava para a empresa R$270. Por quê? Os R$200 que eu pagava a título de prêmio e R$70 era das repercussões trabalhistas que isso gerava em encargos trabalhistas e previdenciários. Agora, com a reforma, não é mais dessa forma. A reforma realmente teve como objetivo estimular o crescimento empresarial e o incentivo a esses empregados. Hoje, o prêmio pode ser pago com habitualidade, né? Então, você pode pagar mensalmente o seu empregado um valor a título de prêmio. Esse prêmio não tem encargos trabalhistas e nem previdenciários. Ou seja, se você paga R$200 a título de prêmio para o seu empregado, isso vai lhe custar, evidentemente, R$200. Por quê? Porque não tem encargo nenhum.
Isso é uma forma de estimular aquele empregado que te produz mais, que rende mais, que realmente veste a camisa da sua empresa, então ele vai trazer resultados mais positivos, e em troca você vai partilhar esses resultados pagando um valor a título de prêmio, que vai te custar exatamente aquele valor que você definiu, porque não tem, repito, encargos, tá? Então, e mais importante ainda, esse prêmio, ele pode ser pago habitualmente. Então, você pode pagar esse prêmio semanalmente, mensalmente, todos os meses, tá? Que isso não vai integrar o contrato de trabalho dele, tá? O que significa isso? Quando você decidir por não ter mais essa campanha de premiação, ou, iniciou a pandemia, eu não tenho mais condições, a minha empresa não tem condições de pagar mais essa premiação, você pode retirar? Pode retirar, porque isso não integrou o contrato de trabalho dele, como era antes aí de 2017, tá? Perfeito? Então, a reforma trouxe esse benefício da premiação. Então, resumindo, prêmio é sem encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda não integra o contrato de trabalho do seu empregado. O prêmio, ele pode ser pago através de bens, produtos, serviços ou dinheiro, né? Eu geralmente recomendo, e até aproveitando a oportunidade que a Coopercard está presente, né? Quando você paga esse prêmio através de dinheiro, né? Depósito bancário, enfim, eu geralmente recomendo que seja através de um cartão premiação, tá? Por que o cartão premiação? Porque ele desvincula aquele valor pago a título de prêmio completamente de quaisquer outras verbas que eventualmente tenham caráter salarial, tá? Então, o prêmio entra como indenizatório, até porque o cartão, ele chama cartão premiação, então ele fica estritamente vinculado a prêmio, tá? Então, o judiciário não pode nem interpretar que esse prêmio é uma outra rúbrica, é um salário complessivo, é uma outra verba, né, que teria caráter salarial. Então, se for pago em dinheiro, né, aí recomenda-se que seja através de um cartão premiação. Além disso, o cartão premiação, ele também te propõe aí, né, que você tenha um relatório do que foi pago a título de prêmio e quanto foi pago e para quem foi pago, né? Então, você tem um relatório de controle bem mais efetivo, né, para eventual comprovação, perfeito? É muito importante aqui a gente destacar que essa política de premiação, esse prêmio sem encargos, né, ele veio com a reforma trabalhista, mas muitas coisinhas da reforma tem algumas discussões junto ao STF e tudo mais, mas o prêmio não tem, pessoal. O prêmio é completamente seguro, não tem nenhuma discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, o entendimento jurisprudencial já está bastante consolidado. Agora a gente já tem tido até as jurisprudências, né, as decisões dos tribunais reconhecendo o prêmio sem incidências trabalhistas e previdenciárias e sem incorporar o contrato de trabalho daquele empregado, perfeito? Então, é uma ferramenta totalmente segura para você implementar aí na sua empresa. Mas tá, para que vai servir o prêmio na minha empresa, né? O prêmio é para estimular o seu empregado, né? E você estimulando um empregado, ele tende a produzir mais, ser um melhor empregado. Ele realmente veste a camisa da empresa, tá? Eu tenho implementado a política de premiação em inúmeras empresas no Brasil inteiro, tá? Então, assim, não são raras as vezes que eu tenho me deslocado, agora com a pandemia reduziu, né? Agora é mais virtual, mas antes da pandemia, em uma semana eu estava no Maranhão, outra semana no Espírito Santo, Belo Horizonte, enfim, rodei o Brasil todo implementando essa política de premiação em diversas empresas e, mais interessante, de todos os segmentos. O prêmio pode ser implementado em todos os segmentos, seja para uma empresa de tecnologia, seja para um supermercado, seja para uma farmácia, seja para um comércio de roupas, enfim, todos os segmentos são oportunizadas a implementação da política de premiação e a gente vai falar um pouquinho mais sobre como se implementa a política de premiação à frente, tá? Mas o que eu queria falar para vocês? Que ao longo desse percurso que eu tenho feito aí juridicamente falando, eu tenho implementado em diversas empresas de vários segmentos.
E todas as empresas, né, nesse meu acompanhamento posterior, elas só têm tido resultados positivos. Porque quando você chega na sua empresa e estipula uma campanha de premiação mediante o alcance de metas, é óbvio que o empregado ele vai correr atrás de alcançar aquela meta. Por quê? Porque alcançando aquela meta, ele efetivamente vai ter um rendimento maior, tá? Então, vamos supor, isso é chamado uma remuneração estratégica. Você paga para o seu empregado, mas não para todos os empregados, apenas para aqueles empregados que realmente te entregaram o resultado que você determinou, para aquele empregado que vestiu a camisa, para aquele empregado que está contribuindo para o desenvolvimento da sua empresa, né? Então, não é aquele empregado preguiçoso, que não faz lá, que não bate a meta, que só bate o cartão mesmo, né? É para aquele empregado que se diferencia dos demais, né? Bom, eu geralmente até dou um exemplo para visualizar melhor sobre essa questão do prêmio, tá? E demonstrar a oportunidade que hoje a empresa tem de alavancar o seu empreendimento. Como? Eu sempre menciono nas minhas palestras um exemplo muito concreto, né? Eu tenho 2 pedreiros, né? Eu tenho na minha obra 2 pedreiros. Ambos os pedreiros, eles recebem um valor de salário de R$1.000, né? Só que eu tenho o pedreiro 1, ele é aquele empregado mais devagar, ele só vai lá para realmente bater o ponto, né, e tudo mais. Então, ele levanta em um dia 5 tijolos, tá, de obra. Então, ele constrói ali, levanta 5 tijolos. E eu tenho o segundo o pedreiro, que ele, na mesma jornada de trabalho que o colega dele, levanta 15 tijolos, né? Bom, se eu tivesse só empregados como segundo pedreiro, com certeza a minha obra ia ser muito mais eficiente. Eu ia entregar o resultado antes do prazo, com maior eficiência, produtividade. Eu iria poder, inclusive, fazer mais obras em um curto período de tempo, né? Mas eu também tenho empregados como o exemplo número 1, do que é mais relaxado, que entrega só 5 tijolos. E aí, em determinado dia, né, um pergunta para o outro: ô fulano, quanto que você recebe? E ambos falam, eu recebo R$1.000 de salário. Eu também recebo R$1.000 de salário. Qual é a tendência aqui, pessoal? A tendência é que o empregado número 2, aquele que é mais eficiente, ele tenda a baixar a produção, porque isso é um desestímulo. Quando ele percebe que o colega de trabalho dele, que não sua a camisa, que não veste a camisa, que não, né, que não se dedica mais, recebe o mesmo que ele. Então, acaba desestimulando, né? E era isso que acontecia antes da reforma. O empregador, ele acabava só pagando o salário e não fazia essa diferenciação aí de produtividade de vários empregados. E aí, isso desestimulava os empregados que realmente vestiam a camisa. Agora, vamos pensar diferente. No segundo exemplo, pós-reforma, né? Com a reforma trabalhista que te oportunizou a implementar essa política de premiação na sua empresa. Então, em um determinado dia, os pedreiros, né, o 1 e o 2, perguntam para o outro e falam assim: o pedreiro número 1 pergunta para o pedreiro 2, aquele que veste a camisa, que desenvolve mais: quanto que você recebe? E ele fala: eu recebo R$3.000. E aí o pedreiro fala: mas calma aí, eu recebo R$1.000, por que você recebe R$3.000? Se a gente tem a mesma carga horária, a gente faz a mesma função, a gente levanta tijolo, a gente está aqui, trabalha para a mesma empresa, por que você recebe R$3.000 e eu R$1.000? Aí o pedreiro número 2 fala: eu recebo R$1.000 de salário e R$2.000 de prêmio. Sabe por quê? Porque ao passo que você levanta 5 tijolos, eu levanto 15. Então, eu entrego a obra antes, eu sou mais eficiente, a minha produtividade é maior, eu tenho tido avaliação do meu supervisor melhor, né? Qual que é a tendência nesse caso? O pedreiro número 1, que antes era devagar, né, não produzia quase nada, ele vai falar: calma aí, eu quero mais dinheiro, eu quero ter uma remuneração maior. Então, eu vou passar a desenvolver, a construir, levantar os 15 tijolos.
Entendem como que a premiação, você consegue gerar uma maior produtividade no seu empreendimento, né? Incentivar os seus empregados, e isso é até uma seleção, porque você realmente só vai ficar com empregados bons, né? Não basta só pagar salário para o empregado ir lá e só registrar o controle de jornada. Você tem que ter aquele empregado que realmente veste a camisa para você cada vez crescer mais ainda, perfeito? Então, esse exemplo é muito categórico e muito claro o porquê que a premiação só tem pontos positivos, tá? Daí me pergunta assim, mas tá, como que eu faço, então, para implementar a política de premiação na minha empresa? Eu já sei que o prêmio é livre de encargos trabalhistas e previdenciários, ou seja, não tem reflexo em 13º salário, férias, FGTS, nada. Se você paga R$200 de prêmio para o seu empregado, aquilo te custa efetivamente R$200, tá? Então, não tem encargos trabalhistas e nem previdenciários. E, além disso, como eu disse antes, não integra o contrato de trabalho. Mas como que eu faço para implementar essa política de premiação, né? Primeiro, você tem que analisar qual que é o segmento da sua empresa, né? Fazer um mapeamento das funções que você deseja premiar, isso mesmo, porque você não precisa premiar a empresa inteira de uma forma global. Você pode premiar determinados setores, né? Determinadas funções, perfeito? Mas, assim, só não pode ter o critério discriminatório. Então, eu tenho 5 analistas em determinado setor. Você não pode criar uma campanha de premiação só para 3 analistas em específicos, né? Mas, se você desejou premiar os analistas, então serão participantes esses 5 do setor, tá bom? Mas você pode premiar o setor de analista, né, o cargo analista, e não premiar o setor dos auxiliares administrativos. Um exemplo, tá? Então, vocês podem fazer essa diferenciação, mas nunca visar a discriminação de empregados do mesmo cargo, perfeito? Vocês podem premiar e assim, geralmente as pessoas fazem a ligação de que prêmio é por produtividade. Não só produtividade, nós temos um leque bem maior. Vocês podem premiar por produtividade, vocês podem premiar por redução de despesas, vocês podem premiar por eficiência, né, entrega de trabalho mais rápido, ou seja, se você entrega o trabalho mais rápido, você consegue atender um número maior de clientes. E melhor, isso contribui para a excelência empresarial, ou seja, a imagem da sua empresa, né? Porque se você tem um empregado que cumpre as metas ali de entrega de trabalho, ele reduziu o tempo de entrega de trabalho, você conseguiu ter mais clientes e ainda aquele cliente ficou satisfeito, porque quando algumas outras empresas, para determinado serviço, pedem 3, 4, 5 meses, você entrega em 1 mês. Né? Então, ele realmente vai fazer uma propaganda, vai ter, junto à imagem e ao nome da sua empresa, uma visão positiva, né? Então, ele sempre vai se fazer referência ao nome da sua empresa como uma empresa que entrega rápido, que cumpre o que foi contratado, né? E ele vai fazer até uma propaganda positiva aí da sua empresa, perfeito? Então, você pode estipular o prêmio mediante produtividade, excelência empresarial, redução de custos, redução de tempo, redução de retrabalho, que é não refazer aquele trabalho contratado, perfeito? Dentre essas questões. Mas, logicamente, a gente tem que seguir os termos da lei. E a lei determina dois requisitos para você poder implementar prêmio aí na sua empresa. Pessoal, isso, muita atenção, tá? Para vocês implementarem prêmio na empresa de vocês, vocês precisam seguir esses 2 requisitos, tá bom? Que é muito simples. O primeiro é liberalidade. O que é a liberalidade, tá? A liberalidade é partir da empresa a política de premiação. Muito simples, né? Então, eu, empresário, eu, empresa, defini que a partir de segunda-feira eu vou criar uma campanha de premiação e estipular essas metas junto aos meus empregados e vou premiá-los. Isso já é liberalidade. Por quê? Porque não tem nada que obrigue aquela empresa a estipular uma campanha de premiação, tá? Então, só verifique junto ao regimento da empresa se já não tem alguma coisa que seja obrigatória a campanha de premiação. Se não tiver, que é a maioria das empresas, aí você já cumpriu o primeiro requisito, que é liberalidade, perfeito? O segundo requisito e o mais importante, tá? Atenção,
segundo requisito para você estipular a campanha de premiação junto à sua empresa, com segurança jurídica, é desempenho superior ao ordinário. O que é isso, Raíssa? Eu estou falando latim aqui, é uma palavra muito extensa. O que vem a ser desempenho superior ao ordinário, tá? O prêmio, ele tem como objetivo a meritocracia. Lembra que eu falei para vocês que vocês não vão premiar todo e qualquer empregado? Vocês só vão premiar aquele que realmente está entregando os resultados que você estipulou. Isso é meritocracia, é dar, né, um valor para aquele que te entregou mais, aquele que correu atrás daquele alcance daquela meta, tá? E a meritocracia, então, assim, o objetivo é a meritocracia. O que vem a ser o desempenho superior ordinário dentro dessa meritocracia? O desempenho superior ordinário, quando você estipula a nossa empresa, é aquele empregado vai ser premiado sempre que ele alcançar a meta. Desempenho superior ordinário é nada mais do que meta. Mas a meta, quando você, empresário, for definir a meta da sua empresa, não pode ser uma meta, eu decidi que a meta vai ser X. Não. Tem que haver uma verificação dos relatórios do que corresponde àquele indicador, o que aquele indicador corresponde à média. Tudo acima da média é desempenho superior ordinário. Vou dar um exemplo que fica mais claro, tá? Então, vamos supor num setor de vendas, né? Então, eu verifico os indicadores junto a uma empresa e quero premiar todos os vendedores daquela empresa, tá? O indicador vai ser produtividade, tá? Vão ser vendas, né? E aí eu verifico lá, em determinado setor, eu tenho 5 vendedoras, tá? E eu verifico que, somando todas as vendas dessas vendedoras, né, e verificando a média por vendedora, eu verifiquei que cada vendedora vende R$100 mil por mês. Então, a média dessas vendedoras é R$100 mil por mês. Isso é a média. Então, a gente já identificou a média, né? Tudo acima de R$100 mil por mês já é desempenho superior ordinário. Tá? Eu não posso premiar quem ficar na média ou produzir a menos que a média, abaixo da média. Mas tudo acima da média já é desempenho superior ordinário. E aí você, empresa, pode definir, vou utilizar o mesmo exemplo, tá? Vocês podem definir o seguinte, a meta, ou seja, o desempenho superior ordinário para essas vendedoras vai ser 150 mil. Quem atingir os 150 mil a título de produtividade vai ganhar R$200 de prêmio. Quem atingir, e pode ser inclusive de forma escalonada, tá, pessoal? Então, assim, 150 mil reais de alcance de meta vai ganhar R$200. Quem atingir 200 mil, ou seja, dobrou a média já, né, vai ganhar R$300. Quem atingir 250, R$400. E vocês podem dar esses prêmios, né, conforme o atingimento das metas de forma escalonada, tá? Mas é necessário que você faça na sua empresa a verificação do que corresponde à meta daquele indicador que você definiu, né? E sempre estipule o valor do prêmio acima dessa média, perfeito? Que aí visa a meritocracia, tá? Eu não estou dando o prêmio para todos os empregados, até aquele que está dentro da média. Eu só estou dando prêmio para aquele que realmente está entregando mais do que a média, perfeito? Ficou bem claro? Tá? Bom, e uma outra questão. Aí, como eu disse antes, também vocês podem pagar esse prêmio através de bens, produtos, serviços ou dinheiro, tá? O dinheiro eu recomendo geralmente que seja aí pelo cartão, né? Com certeza. Dar maior segurança jurídica para as empresas, controle também efetivo, né? Bom, e aí vocês fazem o seguinte, tá? O passo a passo aí da política de premiação. O primeiro passo é, de fato, vocês definirem dentro da empresa de vocês, tá? Quais as funções e atividades que vocês vão premiar. Definido isso, né, quais as funções, as atividades que vocês vão premiar, vocês vão criar os indicadores, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu posso, mas aí depende de cada segmento empresarial, tá? Mas, por exemplo, eu posso premiar um vendedor pela produtividade,
Mas também posso premiar um vendedor pelo atendimento que ele tem junto ao cliente. E aí eu crio uma forma de avaliação daquele cliente. Sempre que esse vendedor tiver uma avaliação quantificada acima de 8 pontos, por exemplo, ele vai ganhar premiação, né? Então, lembra quando eu falei que nem sempre está ligado só à produtividade, mas também pode estar ligado à excelência, à imagem que aquele cliente vai ter da sua empresa, né? Vocês podem também criar indicadores com base em tempo de entrega, né? Então, no ramo digital, né, nesse ramo tecnológico, geralmente a gente quer realmente que o produto chegue rápido, que aquele sistema que eu solicitei da empresa chegue mais rápido, porque eu quero implementar para amanhã, né? Enfim, então vocês podem desenvolver esse indicador com base no tempo de entrega. Então, vocês chegam para os seus empregados e falam assim, olha, pessoal, quem reduzir em 20% o tempo de entrega, né, do produto solicitado, daquele mecanismo, daquele sistema solicitado pelo cliente, vai ganhar a premiação. Então, esse empregado, ele tende a realmente desenvolver esse sistema mais rápido. Retrabalho, índice de retrabalho. Então, pessoal, quem não tiver o retrabalho de ter que refazer o sistema que fez, vai ganhar também premiação. É possível? É possível também, tá bom? Então, a gente tem um leque muito grande de indicadores que podem ser desenvolvidos para cada ramo, para cada segmento empresarial, tá? Mas eu aqui conseguindo que em todos os ramos empresariais é possível premiação. E é possível uma criação de indicadores infinitos, tá? Outra questão aqui. Vocês podem também desenvolver uma política de premiação com base em vários indicadores. Um exemplo, tá? Bom, eu determinei ali que para o João, né, para o setor do João, eu estipulei a meta produtividade, né? Ele tem que alcançar aquela meta de produtividade, mas não só isso. Aí eu coloco um mais. Ele tem que alcançar a meta de produtividade, ele também tem que não ter tido tantas faltas no mês injustificadas, e ele também tem que ter tido a avaliação do superior dele, da gerência, acima de 8 pontos. Vejam, são 3 indicadores que ele tem que alcançar para atingir o valor do prêmio. Então, vocês podem, não significa que precisam, né? Pode, é uma liberalidade também da empresa definir um indicador ou vários indicadores, tá? Vocês podem determinar que se ele alcançar desses 3 indicadores, 2, já basta para receber o prêmio, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que o regramento da política de premiação, ele é bastante livre, ele realmente parte do empregador, tá? Só que sempre atentando às questões legais, né? Não visando questões discriminatórias, não visando coisas que realmente vão contra alguns artigos da CLT ou da legislação, tá bom? Perfeito? Então, sempre se atentando, as regras são bastante claras e vocês podem definir, perfeito? Uma vez feita esse mapeamento, a determinação dos setores que vão ser premiados e também dos indicadores, quais os indicadores que vocês vão utilizar, vocês têm que parametrizar aquilo que eu falei lá no começo, da média, porque todas as metas que vocês estipularem tem que ser acima da média, perfeito? Uma vez feito isso, vocês precisam divulgar essa campanha de premiação, né? E também verificar se o empregador ou o empregado, né, vai aderir ou não. Por quê? Tem 2 formas de vocês firmarem essa política de premiação junto ao empregado de vocês, tá? Uma é por termo aditivo ao contrato de trabalho, tá? O que é o termo aditivo ao contrato de trabalho? Um termo, é como se fosse um contrato. Então, você chega amanhã para os seus empregados e fala, pessoal, a partir de amanhã, a gente vai estipular uma campanha de premiação. Perfeito? Assinem aqui. Veja que o termo aditivo é obrigatório, tá? Então, eles vão lá e assinam e isso passa a integrar ali o contrato de trabalho. O que vai ter nesse termo aditivo? Todas as regras da premiação, né? Os indicadores, o que vai ser premiado, os valores.
enfim, todas as condições daquela campanha de premiação que você está criando vão estar escritas ali naquele termo aditivo ao contrato de trabalho. Mas, por outro lado, além da opção termo aditivo ao contrato de trabalho, vocês também podem fazer um termo de adesão ao contrato de trabalho. Mas, Raíssa, qual que é a diferença, né? O termo aditivo é obrigatório e o termo de adesão não é obrigatório, tá? Então, o termo de adesão adere àquele empregado que quer participar daquela campanha de premiação. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Qual empregado é maluco de não participar de uma campanha de premiação em que ele pode alcançar as metas e ganhar mais? Eu não perderia essa chance de forma alguma, né? Então, assim, pela nossa vivência, nenhum empregado até hoje disse, eu não quero ganhar mais através de campanha de premiação, eu não vou assinar isso, né? Pelo contrário, na maioria, né, todos querem assinar essa campanha de premiação, esse termo de adesão, né? Enfim, porque eles só tendem a ter benefícios, porque participando dessa campanha de premiação, podem ou não, né, ganhar mais esse prêmio, tá? Perfeito? Mas por que eu recomendo o termo de adesão? Porque tira aquele caráter coercitivo. E aí, amanhã, esse empregado não pode, né, se ele ingressar com uma demanda trabalhista e falar, eu era obrigado a atingir meta, nossa, eles me cobravam demais, era abusivo a cobrança de atingimento de metas por causa da premiação. Não, não, não. Por quê? Porque vocês têm o termo de adesão. E o termo de adesão, ele aderiu a participar dessa campanha de premiação voluntariamente. Não foi obrigatório, não foi uma imposição da empresa. Então, se vocês viram que jogada inteligente, vocês não correm nenhum risco, zero risco, tá? Então, assim, e lembrando, a campanha de premiação é só um incentivo, né? Então, se aquele empregado participa dessa campanha de premiação e não bate as metas, não alcança as metas, no mínimo ele não vai receber o valor da premiação, só isso, né? Então, não tem nenhuma punição, né? Enfim, perfeito? Além disso, então, vocês farão, né, nesse momento aí da política, da implementação da política de premiação, essa opção, ou pelo termo aditivo, que é obrigatório, ou pelo termo de adesão, perfeito? E aí, vocês têm que sempre manter os controles, né, os controles do alcance ou não daquela política de premiação, tá? Perfeito? O prêmio, né, ressaltando aqui, ele realmente não tem encargos trabalhistas e previdenciários, mas aqui vai um ponto importante. Se os prêmios, né, somados, alcançados por aquele empregado, atingir o teto, né, da Receita Federal para fins de imposto de renda, então deve haver tão somente a retenção ali do imposto para fins de imposto de renda mesmo. Se ele, né, se ele ultrapassou aquele teto do imposto de renda, perfeito? Porque ele só não é livre de incidência aí para fins de imposto de renda, mas só se ultrapassou o teto da Receita Federal. Se não ultrapassou, não tem o que se falar em retenção aí para fins de imposto de renda, perfeito? Bom, eu vou depois abrir 15 minutinhos, tá, pessoal? Para esclarecimento de dúvidas, vocês vão poder perguntar à vontade, e aí eu vou pedir para vocês perguntarem no chat, tá? Tem ali, ó, o bate-papo, ali no íconezinho aqui embaixo, tá? E aí vocês colocam a pergunta de vocês assim que eu abrir para esclarecimento e respostas de dúvidas, tá? Eu estou fazendo primeiro a explicação, e aí provavelmente vão surgir algumas dúvidas, perfeito? E aí vocês colocam a duvidazinha ali, eu vou responder ao vivo e a cores para vocês, perfeito? Vamos lá. Vocês podem premiar o gerente, né? O gerente da empresa de vocês, porque ele tem um controle mais efetivo por aqueles empregados, ele tem reduzido os custos de operação, ele tem produzido mais através daquela equipe. Esse prêmio também pode ser pago individualmente ou em equipe, tá? Isso é importante. Você pode determinar uma meta geral para aquela equipe, tá? Uma meta geral para aquela equipe, e se todos daquela equipe que tiveram um papel fundamental ao alcance daquela meta atingirem aquela meta, vocês pagam o valor do prêmio e pode ser rateado para aqueles empregados. Ou vocês podem desenvolver a política de premiação de forma individual.
Então, se eu tenho 5 pessoas naquele setor, a meta era para ser 5, né? 2 alcançaram essa meta, eles recebem prêmio. Os outros 3 que não alcançaram essa meta, não recebem o prêmio, perfeito? Só vou tomar uma aguinha aqui, que eu tô falando que nem o Galvão Bueno narrando o jogo da seleção, né? Eu nem sei, eu falo muito rápido, pessoal. Um minutinho. Bom, como eu disse, o prêmio, eu vou relatar aqui uma das minhas experiências, tá? Em 2017, logo quando iniciou essa reforma, quando foi aprovada a reforma trabalhista, em 2017, uma empresa foi pioneira. Então, ela me procurou, né, e disse, Raíssa, eu quero implementar esse prêmio da forma como está na reforma trabalhista, e isso já, a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Em dezembro, no início de dezembro, ele falou, eu já quero implementar essa política de premiação na minha empresa. Era um ramo farmacêutico, uma rede muito grande do Rio Grande do Sul, gigantesca mesmo, e ele foi pioneiro na implementação dessa política de premiação. E aí ele falou, desenvolve a política para mim e a gente vai já dar andamento a essa política de premiação. Pessoal, eu acompanho até hoje os resultados dessa política de premiação. E eu posso assegurar que ele teve mais de R$1 milhão de lucro a mais do faturamento que ele antes tinha por mês. Por mês. Ele falou, todos os meus empregados dobraram a produtividade, né? Alguns que produziam pouco triplicaram aquela produtividade que eles tinham antes. E eles estão incentivados, estão motivados porque eles estão recebendo mais. Então, o empregador, quer dizer, a empresa, né, recebe mais, porque aqueles empregados estão alcançando a produtividade, o empregado recebe mais, porque está alcançando a meta e, consequentemente, está recebendo mais no seu salário, né? E isso tudo sem encargos trabalhistas previdenciários. Então, sem dúvida alguma, a política de premiação, ela é extremamente benéfica para ambos os lados, tanto para a empresa, que produz mais, quanto para o empregado, que tende a receber mais também, perfeito? Bom, eu acredito que eu vou abrir aqui para as perguntas, porque as perguntas também são bastante esclarecedoras, né? Então, talvez a dúvida de um seja a dúvida de vários, e aí a gente fica um tempo maior até esclarecendo aí as perguntas, perfeito? Podem iniciar ali no chat, pessoal, a questão das perguntas, né? João, Patrone, também Silvio, se vocês tiverem alguma dúvida quanto à premiação, a gente vai respondendo aqui também, tá? Ó, a primeira pergunta é da Niceia. A Niceia está perguntando aqui, ó, o pagamento de prêmio não gera encargo para a empresa, mas entra para o cálculo de imposto de renda do funcionário, certo? Isso, exatamente, Niceia. Então, como eu falei, ela não vai ter encargos trabalhistas, que são aqueles reflexos em férias, 13º, FGTS, qualquer verba de caráter salarial, não vai ter incidência, né? Não vai ter recolhimento previdenciário nisso, mas se aquele empregado, ele atinge o prêmio todos os meses e o valor do prêmio é elevado, ele acaba ultrapassando o teto da Receita Federal, tem que recolher o imposto de renda, perfeito? Tá bom? Mas é só o imposto de renda. O pessoal tá meio tímido aqui para pergunta. Ah, agora que eu baixei aqui, ó. Pronto, achei as perguntas, encontrei aqui. Vamos lá, Patrone disse assim, ó, doutora Raíssa, as premiações podem ser feitas em determinados períodos ou sazonais? Podem sim, lembrando, as regras são claras, as regras quem determina é a empresa. Então, você pode instituir uma premiação mensal, ou se você quiser fazer uma premiação trimestral, né, ou aguardar uns 4 meses, falar, não, esses 4 meses aqui eu não vou estipular prêmio, aí retornar para a premiação pode, tá? E vocês, lembrando, aquela questão do desempenho superordinário, né? Como que vocês vão provisionar o que seria a média, né? Vocês podem pegar e falar assim, o faturamento do mês passado foi R$100 mil, né? E vocês podem estipular a média, que foi R$100 mil do mês passado, e estipular para esse mês 120 mil. Ou vocês podem pegar o mês referência do ano passado,
Então, quanto que foi meu faturamento em abril de 2020? Foi 200 mil reais? Para esse abril de 2021, então eu vou estipular a meta de 260 mil reais, tá? E lembrando, as regras, quem define é a empresa. Vocês podem estipular a premiação em determinados meses do ano, né? Não precisa ser o ano todo, enfim. O período de premiação, quem estipula são vocês, tá? E também, lembrando que essas metas também podem ser mexidas, alteradas, conforme expectativa de mercado, tá, pessoal? Porque a gente está vivenciando aí plena pandemia. Por óbvio que na pandemia, em alguns setores, né, empresariais, os rendimentos reduziram, com certeza, né? Então, alguns setores houve uma redução de expectativa de meta, de alcance, de produtividade, de tudo, e aí você tem uma justificativa para estar criando aquela meta, perfeito? Ou o contrário, outros setores, né, empresariais tiveram um elevado alcance, né, uma elevada produtividade com a pandemia, né? E aí vocês podem criar metas maiores, né? Então tem essa questão de expectativa do mercado também. Alguns meses eu vendo mais, outros meses eu já não vendo tanto, né? Enfim, então vocês podem criar essas metas, esses regramentos com base em expectativa de mercado também. Vamos lá, Silvonei, se não atingir a faixa do imposto de renda, pode ser pago através desse cartão o resultado do prêmio? Veja, se não, na verdade, todo e qualquer pagamento, mesmo que atinja o imposto de renda ali, ele pode ser pago através do cartão premiação, normalmente, tá? Aí, só que o empregador, ele vai fazer a retenção daquele valor do imposto de renda e vai depositar só o sobressalente no cartão premiação, perfeito? Para aquele empregado receber. Ok? Mas é importante aqui que se não atingir a faixa ali do imposto de renda, não tem nem retenção a título de imposto de renda, tá? Então, todo o valor vai para o empregado, perfeito? Ali o Fernando, eu sou meio ceguinha aqui, calma aí, vamos lá. O Fernando está perguntando, com relação à base de cálculo do imposto de renda, eu tenho que somar o valor do prêmio pago no cartão premiação, mais os valores pagos em folha de pagamento para ter a base do cálculo total correto? Exatamente, então são os rendimentos integrais daquele empregado, tá? Se ele acaba ultrapassando o teto ali da Receita Federal, daí tem que recolher, perfeito? E é todo e qualquer valor, é a remuneração dele. Vamos lá, Fernando. Agora, Franciele. Na antiga reforma, o pagamento do prêmio deveria apenas ser pago de forma sazonal. Na reforma, pode ser pago de forma recorrente, mensal? Exatamente, Franciele. Essa foi a principal alteração da reforma trabalhista no Instituto Prêmio. Então, antes da reforma, se eu pagasse o prêmio com habitualidade, ele integrava o contrato de trabalho daquele meu empregado. Então, eu nunca mais poderia retirar, tá? Então, pagando mensal antes da reforma, isso eu não poderia mais retirar. Agora, com a reforma, não. Agora, com a reforma, ficou muito claro. Já, se vocês quiserem até consultar, é o artigo 457 da CLT, tá? O parágrafo 2º. Vocês vão ver lá que o artigo fala: o prêmio pago ainda que habitualmente, ou seja, pode ser pago todo mês, tá? Não vai mais integrar o contrato de trabalho daquele empregado, perfeito? E não só isso, não é só o artigo, né, 457 da CLT que corrobora com esse posicionamento, mas também nós tivemos a consulta junto à Receita Federal, né, a consulta 151, que falou que realmente, mesmo que pago mensalmente, o prêmio não vai integrar mais o contrato de trabalho daquele empregado. Então, você, empregador, pode instituir o prêmio e pode retirar o prêmio quando bem entender também. Mais importante, se você estipulou uma campanha de premiação por 6 meses, você tem que cumprir a campanha de premiação naqueles 6 meses, tá? É só pela questão contratual mesmo, mas isso nunca vai integrar o contrato de trabalho daquele empregado. Eu estipulei campanha de premiação e aí ela acabou e veio a pandemia. Não quero mais premiar os meus empregados? Você pode não premiar, porque aquilo não integrou mais o contrato de trabalho dos seus empregados. Perfeito? Vamos lá, aqui a próxima. Ótima pergunta aqui, eu acho que foi o João aqui por esse
por esse nominho aqui. Se existe limite de premiação. Sensacional, ótima pergunta, João. Não existe limite de premiação, porque o objetivo da reforma foi realmente incentivar o empregador, né, a empresa, a oportunizar esse prêmio, né, e que aquele empregado que se diferenciasse dos demais, que alcançasse a meritocracia, pudesse ter esse valor de premiação. E se a lei tivesse restringido esse valor de premiação, veja, eu, empresa, não poderia chegar amanhã para o meu empregado e falar assim, João, você tem sido um ótimo, um excelente empregado. Quer saber? Eu quero te dar um carro de prêmio. E não é qualquer carro, né? Eu vou te dar um Porsche. Olha só, João, eu acho que você ia gostar de ganhar um Porsche, né? Então, assim, eu quero te dar um Porsche porque realmente você tem mexido aqui nos números da empresa, tem cada vez alavancado ainda mais essa empresa como um empregado, como um funcionário. Então, a lei não restringiu valores, tá? O prêmio não tem limite de valores, tá? Uma recomendação, logicamente que a gente não pode ultrapassar os limites de valores de premiação. Uma coisa é eu dar, por exemplo, para o João, o salário dele, que é 10 mil reais mais um Porsche, né? Mas outra coisa é eu falar para o João, seguinte, você ganha 2 mil reais de salário todo mês e vai ganhar 50 mil reais todos os meses a título de prêmio. Aí isso fica irracional, né? Então, pode ser que o judiciário interprete que alguma coisa estranha tem aí. Por que ele ganha 2 de salário e 50 mil todos os meses de prêmio, tá? Então, tentem só ter razoabilidade na estipulação desse prêmio, tá? Mas não tem limite de valores, perfeito? Vocês podem, um exemplo aqui até para categorizar isso. Eu tenho um determinado empregado que recebe 2 mil reais todos os meses, e aí você estipulou uma campanha semestral, que ele tem que atingir a meta de todos os 6 meses para ganhar o prêmio no 6º mês. Aí, no 6º mês, você chega lá para ele e fala assim, olha, tá aqui, 15 mil reais, ponto. Entendem que tem razoabilidade, porque ele atingiu a meta de 6 meses e está ganhando quase 6, 7 vezes mais do que o salário dele, perfeito? Ok? Vamos lá, na próxima. Deixa eu ver aqui. Tá. Via cartão, é obrigatório também mencionar o valor no Olerite em todos os casos, ou seja, quando ultrapassa o limite da receita, ou mesmo usando quando não ultrapassa, tá? Então, o Sidney perguntou se é obrigatório o lançamento na folha salarial, no Olerite. Sim, o prêmio você lança no Olerite, mesmo que você pague por cartão premiação, tá? Para que isso não seja interpretado pela justiça como salário complessivo, que é aquele salário, né, ou salário pago por fora, tá? Então, você paga lá, abastece o seu cartão premiação, né, mas lança a rubrica lá no Olerite, lá no recibo salarial, até para você demonstrar para o judiciário que aquele cartão premiação, na verdade, era R$200 que você abastecia o cartão, no valor de R$200 a título de premiação, perfeito? Ok? O cartão premiação, ele é para desvincular ainda mais, né, de qualquer verba de caráter salarial e, principalmente, pessoal, para ter controle do que você está pagando a título de prêmio, tá bom? Vamos lá, o próximo. Aqui, a Elisa perguntou, para pagar imposto de renda, o pagamento do prêmio teria que ser feito através da folha de pagamento, certo? Isso, sempre é feito, sempre você lança aquela rubrica no Olerite, tá? Em que pese você pagar o prêmio através de cartão de premiação. Aqui, vamos lá. Próximo. Deixa eu só perguntar, João, quanto tempo, mais ou menos, você me chama a atenção aqui, se eu ultrapassar muito tempo das perguntas e respostas? Eu acho que nós poderíamos caminhar, doutora, até 17h15. Ótimo, então tá, perfeito. Aí, mais 10 minutinhos. Mais 10 minutos para a gente fazer o sorteio. Ótimo, pessoal, perfeito. Eu vou esclarecer mais algumas dúvidas aqui. 10 minutinhos, vou tentar fazer um ping-pong bem rapidinho para esclarecer a dúvida de todo mundo, tá bom? Perfeito? Vamos lá. Bom, a Ana Cláudia perguntou, doutora Raíssa, é possível criar uma campanha de vendas onde eu coloque um limite de vendas para comissão
e depois desta faixa os valores serem entregues como premiação. Ótima pergunta aqui, Ana Cláudia, tá? Eu queria só esclarecer uma coisa, que é o seguinte, eu não posso substituir, atenção aqui, tá? Que tem muita empresa que às vezes quer fazer isso, tá? Eu não posso substituir comissionamento por premiação. Por quê? Comissionamento tem verba de caráter salarial e integra o salário para todos os fins e repercussões, né? E premiação é indenizatório, tá? Então, não tem encargos e não integra o salário. Eu não posso amanhã chegar na minha empresa e falar assim para os meus empregados, pessoal, todo mundo que recebia comissão não vai receber mais comissão, vai receber a partir de hoje só premiação. Não, isso vai estar errado e você tem um risco jurídico elevado de contrair um passivo trabalhista grande. Mas eu entendi a pergunta ali da Ana Cláudia, que não é isso, mas eu só queria esclarecer essa questão de não poder substituir comissão por premiação, tá bom? A Ana Cláudia perguntou o seguinte, eu posso, até determinado padrão, pagar comissionamento e depois, né, se ele entregou ainda mais, pagar premiação? Você pode, dependendo do que está no contrato de trabalho do seu empregado, tá? Por que que eu falo isso? Vamos supor que lá no contrato de trabalho do seu empregado esteja assim, que ele vai receber 2% de comissão sobre todas as vendas, tá? E aí, a média era 100 mil reais de vendas, né? Então, até 100 mil reais, você pagou os 2% de comissão, né? Aí, acima de 100 mil reais, que seria o desempenho superordinário, você quer pagar premiação para ele. Veja, você pode, mas tem um probleminha só aí, tá? Dependendo do que consta no seu contrato, tudo acima daquela média também é comissionado. Aí você vai estar pagando comissão mais prêmio para ele, porque não é porque atingiu acima da média que você vai estar desonerada de pagar o comissionamento, entendeu? Mas você pode, sim, pagar tanto comissão quanto prêmio a partir de um nível. Perfeito, Ana Cláudia? Vamos lá. Tá. Posso usar a premiação para uma campanha anual e premiar determinados setores? Pode sim, pode fazer uma campanha de premiação anual e premiar determinados setores, tá? O colaborador vai juntando pontos durante o ano e, ao final, ser premiado em bens e serviços? Com certeza. Márcia, a Márcia que perguntou isso. Pode sim, tá? Então, você pode fazer uma campanha de premiação anual, em que eles vão atingindo os índices, né? Atingindo os pontos ao longo do ano, e lá em dezembro você paga um prêmio, pode ser em bens, produtos, serviços, dinheiro, né? Como você bem entender, no final do ano. Perfeito, sem problemas, tá? A faixa do imposto de renda que se refere é a mensal ou tributação exclusiva? Ela é a soma dos valores, né, alcançados por aquele empregado. Então, no mês de recolhimento de verificação, se ele atingiu ou não a faixa isenta, aí você verifica e faz essa retenção, perfeito? Vamos lá. Quem perguntou essa do imposto de renda é a Thaís. Eu esqueci de mencionar o nome dela. Aqui agora a gente tem duas últimas perguntas, que é do Edinaldo, tá? Ele pergunta, a política de PPLR, eu acho que talvez ele queira mencionar PLR, né? O PLR não é prêmio, tá, pessoal? O PLR, ele pode ser pago uma vez ao ano, tá? Tem que ter previsão convencional, previsão na convenção coletiva de trabalho, tá? E ele pode ser pago, dependendo do que está constando lá na convenção coletiva, uma vez por ano ou uma vez por semestre, tá? Isso não é premiação. Premiação é outra coisa, perfeito? Mas vamos ler aqui a pergunta do Edinaldo. A política de PPLR tem que ser linear ou pode-se fazer por áreas, com regramento diferenciado por departamento, dentro da empresa? Pode ser, isso quem vai determinar é a empresa, tá? Então, eu posso fazer uma política diferente para o setor X e fazer uma outra política para o setor R, tá? O que você não pode é diferenciação para um mesmo setor, né, de política. Então, eu tenho lá o setor X, né, que tem 5 empregados.
Para 3 empregados da mesma função, eu falo que a meta é 100 mil, e para os outros 2 empregados, eu falo que a meta é 150 mil. Veja que se eu observei a média com base nos critérios de todos esses 5 empregados, eu estaria discriminando 2 ao estipular uma meta maior para eles. Então, tem que ser linear para os mesmos empregados de uma mesma função, perfeito? Mas não precisa ser linear dentro da empresa para diferentes setores, tá? Então, o setor de RH pode ter uma meta e alguns indicadores, o setor comercial pode ter uma outra meta e outros indicadores, sem problema, tá? Aí ele até deu um exemplo aqui, por exemplo, departamento comercial por meta de faturamento e departamento de desenvolvimento por meta de indicadores de produtividade. Pode sim, sem problemas, perfeito. É esse exemplo mesmo, tá? Aqui, o André pergunta, salário mais premiação, base de imposto de renda, ou salário e prêmio são bases separadas? Na verdade, para fins de imposto de renda, vocês vão calcular toda a remuneração, né? Tudo que tem aí incidência para recolhimento de imposto de renda, perfeito, pessoal? Aí eu vejo até que o contador de vocês pode auxiliar vocês ainda mais especificamente, né? De uma forma geral, eu tenho que observar assim, se atingiu a base, se ultrapassou a base do imposto de renda, tem que recolher. Mas aí o contador de vocês, da empresa de vocês, pode verificar especificamente o que constitui a base para o imposto de renda, se aquele salário, se ele recebe uma outra gratificação, se isso inclui ou não para esse cômputo aí para verificação do imposto de renda, perfeito? Vamos lá, aqui... O Edinaldo, isso, PLR, isso, ó. Então, Edinaldo, só lembrando, pessoal, vou destacar aqui, PLR, que é participação e lucros e resultados, é uma coisa, tá? O que a gente está falando aqui é prêmio, é uma outra coisa, é bem diferente de PLR. O PLR, repetindo, precisa ter disposição em convenção coletiva de trabalho e pode ser pago uma vez por ano, né? Ou, às vezes, tem algumas convenções que dispõem do pagamento do PLR semestralmente, perfeito? Mas ele tem outras regras. E agora, o prêmio, quem criam as regras é o empresário, tá? É a empresa. E aí as regras são bem livres, realmente, de serem criadas, desde que observados esses pequenos pontos que eu mencionei aqui, perfeito? Tá bom? Acabaram as perguntas. E daí, pessoal, eu queria até falar aqui, o João vai fazer um sorteio, muito legal, parabéns pela iniciativa aí também, né? E aí a gente entrou em contato com a editora, eu publiquei recentemente um livro que chama O Novo Normal nas Empresas, tá? Na verdade, sou eu e o Dr. Marlos Augusto Meleque, que ele é juiz federal, ele quem escreveu a reforma trabalhista, tá? Então, a gente tem aí uma pessoa ímpar, né, nesse livro, que é o Dr. Marlos Meleque, ele participou ativamente aí da reforma trabalhista, ele quem escreveu, ele quem foi o membro redator da equipe de redação da reforma trabalhista, então, realmente, ele tem muita propriedade para falar sobre todas essas 209 alterações aí da reforma trabalhista. E, em conjunto, a gente escreveu esse livro, que chama O Novo Normal das Empresas, ele fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre esse novo normal nosso, né, de teletrabalho, de questões atinentes a esse novo panorama pós-Covid, tá? E, principalmente, lá na página 125 do livro, tá? Tem aproximadamente umas 15 a 20 páginas falando sobre premiação. Então, tudo que eu falei aqui hoje está lá nesse livro. Então, tem o passo a passo, o que vocês não podem deixar de observar, né? Qual que é o passo a passo para vocês implementarem amanhã na empresa de vocês. Tem todos os critérios jurídicos, a legislação, enfim. Então, vocês conseguem verificar. Ó, é esse livro aqui, ó, O Novo Normal nas Empresas, tá? E vai ter o sorteio de 2, né, João? Aí, enfim, se alguém, né, tiver interessado em adquirir esse livro, tem em quase todas as livrarias do Brasil, mas
como é muito novo, não sei se já chegou um volume considerável nessas livrarias. Aí, se vocês precisarem, vocês podem me adicionar até no Instagram, ra.máximo, né? Podem me adicionar no Instagram e solicitar um exemplar que eu já passo o contato de vocês para a editora e eles enviam por correio para vocês, tá bom? Perfeito? E, assim, tem mais perguntas? Obrigada, pessoal. Todo mundo aqui agradecendo. Eu já achei que era mais perguntas, já ia direto aqui roubar mais uns minutinhos e responder, mas eu assim, espero realmente que essa informação seja esclarecedora, que vocês não percam essa oportunidade da reforma trabalhista, tá? Que é com segurança jurídica, pessoal. Então, assim, eu jamais viria aqui e falaria sobre um instituto que não tivesse segurança jurídica. Pelo contrário, eu venho e eu sou uma fã dessa ferramenta premiação, porque eu tenho visto com os meus clientes e em todas as empresas que têm implementado, que só tem bons pontos, né? Pontos positivos para alavancar o seu empreendimento, gerar maior produtividade, excelência empresarial e melhor estimular os seus empregados. E nesse momento pós-pandemia, né, a gente precisa realmente dar um up na nossa empresa, né, desenvolver cada vez mais, correr atrás aí do prejuízo que a pandemia nos causou em muitos setores, e essa é, se não, uma das melhores ferramentas, que gera uma remuneração estratégica inteligente na sua empresa. Né? Então, assim, até para os novos empregados, né? Então, você abriu uma outra filial, né? Eu geralmente sempre falo isso. Você abriu mais uma filial e vai fazer uma contratação do zero. Por que não, em vez daquele modelo tradicional anterior de estipular salário mais comissão, que tem todos aqueles encargos, por que não fazer uma remuneração estratégica inteligente? Criar o salário, né? E mais premiação. E ainda estipular outras questões que a reforma simplificou, melhorou, como ajuda de custo também, né? O tempo é curto, eu não consigo falar da ajuda de custo, mas, assim, ajuda de custo também é muito benéfica para a sua empresa. Você pode estipular, tem ajuda de custo combustível, tem ajuda de custo educação, tem vários tipos de ajuda de custo, e esse valor de ajuda de custo, se pago, né, para o trabalho e não pelo trabalho, isso não integra o contrato de trabalho também, não mais, né? E, além disso, também não constitui, né, base para encargos trabalhistas previdenciários. Então, se você, na sua empresa, conseguir fazer essa composição de remuneração estratégica inteligente, aquele seu empregado vai estar feliz, porque ele vai estar recebendo bem mais que até os colegas dele, que tem todos aqueles descontos de encargos, né? E a sua empresa vai estar pagando, mas remunerando muito bem aquele empregado, e sem essas incidências vai estar pagando menos, né? Quem fica descontente, na verdade, a gente sabe, é o governo que arrecada um pouquinho menos, né? Mas, assim, quem está trabalhando aquele dia a dia senão o empresário e também os empregados. Então, ambos merecem realmente uma participação bem mais efetiva, tá bom? Mas eu agradeço muito a presença de todos, eu vi que todo mundo que entrou ficou até o final, fiquei bastante contente, e espero que segunda-feira ou amanhã, se vocês já desejarem, já possam implementar a política de premiação na empresa de vocês, e depois me mandem um WhatsApp, um Instagram, falando, olha, eu implementei, deu certo, estou gostando muito, realmente estou lucrando mais, produzindo mais, perfeito? Só espero resultados positivos para vocês. Muito obrigada a todos. Doutora, muito obrigado. Realmente foi fantástico, fabuloso. Você está de parabéns, foi muito esclarecedor. Uma didática perfeita. Acredito que eu posso ser a voz de todos aqui. Então, só a título de encaminhamento, pessoal, eu gostaria da gente entrar já no sorteio. Mas antes disso, eu acredito que pode ter ficado muitas dúvidas, né? Então, a título de encaminhamento, nós podemos fazer o seguinte: a Coopercard, ela tem uma equipe de consultores que podem, né? Os seus consultores podem acompanhá-los todos. E fala assim, beleza, mas como que eu poderia fazer? Você entra na página da Software by Maringá, na aba convênio, vai ter uma landing page, se você tiver interesse em saber mais, porque existem muitos outros produtos que poderiam se encaixar nesse desenho. Esse consultor pode fazer esse desenho para melhores resultados, né?
Eu não sei, o Silvio, você gostaria de falar alguma coisa, Silvio? Gostaria sim, João. Obrigado pela. Na verdade, fiquei me contendo aqui o tempo inteiro, porque eu acompanho isso há muito tempo, toda a Raíssa, então tenho, às vezes, assim, bastante contribuição para fazer, mas não queria atrapalhar a apresentação da doutora, que foi perfeita, maravilhosa, mais uma vez, doutora. Muito legal. Eu queria dizer que, quando ela comentou do Dr. Magos, a gente, na verdade, incomodou o Dr. Magos durante alguns meses, né? Porque quando a reforma estava sendo escrita e ele foi um dos redatores, a gente estava desenhando esses produtos. Então, a gente incomodava o Dr. Magos com muita consultoria ali, perguntando se a gente estava no caminho certo. E, no final das contas, saiu 3 produtos maravilhosos, né? Nós saímos com o cartão premiação, estamos com o cartão ajuda de custo, que a doutora comentou há pouco, e estamos também com o cartão Gift Plus, que ele é um cartão sazonal, onde ele não precisa nem ser nominal ao funcionário. Caso você queira presentear alguém, presentear um cliente, ele, depois que recebe esse cartão, ele vincula o cartão nome dele. E o que é bacana, esses 3 plásticos, esses 3 cartões, ele tem a possibilidade de ser transferido para a conta corrente, e a pessoa saca esse valor, então, em dinheiro. Então, você pode usar o cartão na rede credenciada da Coopercard, que contempla aí milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil, só que, se ele precisar do dinheiro, ele transfere, ali com alguns cliques no app, para a conta corrente, vai, saca e fica com o dinheiro ali para poder fazer o que ele precisar. Então, eu acho muito bacana, quando a doutora fala sobre premiação, isso tem uma aderência gigantesca para os funcionários, porque tem uma frase popular que fala que dinheiro não tolera desaforo, né? Então, se você fala para o cara que ele pode ganhar ali R$1.000 a mais, R$500 a mais, caso ele produza um pouquinho, por experiência própria, eu falo que funciona muito bem, porque é isso que a gente faz lá na Cooper. E o que é legal é que tudo isso com muita segurança jurídica, né? Porque, além de estar respaldado, né, pela legislação, todo esse fornecimento ele está pautado também por extratos, né, por relatórios comprobatórios, para poder você utilizar em qualquer situação mais emergencial. Então, você acaba tendo outro parceiro ali por trás, não só para poder te orientar ou, de repente, te ajudar no desenho da campanha, na implementação da campanha, mas também te ajudando com relatórios ali, comprobatórios, para qualquer outra situação que você precise. Mas a segurança jurídica está ali, a jurisprudência está ali. Então, eu acho que a gente está unindo aqui o útil ao agradável, que é a reforma apresentada pela doutora Raíssa, e os produtos aqui desenvolvidos pela Cooper, junto com a software. Então, é sucesso garantido, do João. Ô, Silvio, então, só para a gente, antes de passar para o sorteio, só então explica para o pessoal o que é o gift card, o que é que eles vão ganhar. Né? Nós sortearemos 6 gift cards no valor de R$150. O que é que o ganhador pode fazer com esse prêmio? Então, essa pessoa ela vai poder usar o cartão, a gente vai emitir o cartão para ela vai poder usar esse cartão na rede credenciada da Cooper, que está espalhada aí, enfim, pelo Brasil inteiro, e caso ele queira usar esse valor em espécie, através do app, ele vai vincular o cartão no nome dele, baixa nosso app, vincula o cartão no nome dele e transfere o saldo lá para a conta corrente dele e saca esse valor para poder usar como ele bem preferir. Então, é muito prático, viu, João? Tenho certeza que todo mundo vai ter uma experiência. E o que é legal, caso você não seja sorteado com um dos 2 livros que a doutora Raíssa vai estar premiando aqui para vocês, você pega esse valor e compra o livro. Né? Então, acho que fica bacana também. Então, ótimo. Pessoal, então nós vamos proceder ao sorteio. Vejam só como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos proceder. Nós temos 176 inscritos. Eu vou rodar um sorteio eletrônico, vou colocar aqui na tela, vou compartilhar com vocês. Sairão, portanto, 8 prêmios. O primeiro e o último, você já ganhou você vai ganhar o livro. E os outros 6 do intermédio vão ganhar o gift card. Vocês, todos os ganhadores, como que vai fazer? A Arielle e o Paulo estão com a relação dos inscritos. Então, os números que forem sorteados, eles vão anunciar, porque essa reunião está sendo gravada, eles vão anunciar o nome dos ganhadores, certo? E aí, na segunda-feira, nós entraremos em contato com vocês, por e-mail, até para ficar tudo registrado, para dizer como nós entregamos o cartão para você e o livro, entendeu? E aí nós vamos combinar. Lembrando que essa reunião está gravada e o seu nome, então, vai ser anunciado aqui e é público, entendeu? Sem churumelas, né? Outra coisa, nós vamos encaminhar, a partir de segunda-feira, o link dessa reunião para todos os inscritos. E mais, disponibilizaremos no site da Software by Maringá esse linkzinho. Então, essa palestra vai ficar liberada aí para
todos aqueles que quiserem acessar essas informações. Né? Muitas pessoas, algumas pessoas tentaram entrar, houve, eu acho, um probleminha e não conseguiram. Então, essa palestra está gravada e será disponibilizado, então, o link para todos. Então, vamos ao sorteio. Que rufem os tambores, maestro Zezinho. Vamos lá. Está abrindo aqui, vou compartilhar a página com vocês. Estão vendo? Todos aí? Alguém? Ok. Então, olha, vamos sortear 8 números do número 2, porque o número 1 é o cabeçalho. Então, do número 2 até o 176, ok? Então, vamos lá, ó, sortear agora. Eu vou apertar aqui o botãozinho e ele vai sortear automaticamente. Olha lá. Então, nós temos o número 81, 25, 119, o número 6, o 19, o 128, o 55 e o 70. Então, vamos para os livros. O número 81, Arielle ou Paulo, quem é o ganhador? 81. Leonice Tessaro, da CPA. Ótimo. E o 70? 70 é Ellen, do Cicobi. Ellen do Cicobi. Ok. Então, nós entraremos oportunamente em contato com vocês. Então, vamos lá. Número 25. O primeiro ganhador do gift card. R$150. 25... Paulo Ramalho, da Get Card. Ah, o Paulo Ramalho. É brincadeira, hein, Paulão? É Xuxo! Pois é, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, João. Como a gente está aqui... Ele é backstage, Ô, João, eu gostaria que você fizesse, não sei se é possível, sortear de novo. Porque assim, poderia sortear de novo, mas nós poderíamos sortear o posterior a você, ué. Pode ser? Fechado. 26. Fechado. Quem é o 26? Eu passo adiante o prêmio, viu? Arielle. 26 é o Rodinei Faria. Rodinei Farias. Ok. 119. Só um minutinho. Natália de Paula, da Print Loja. Opa! O 6, número 6. Daiane Vinhoto, da Tecnospeed. Ok. O 19. Gustavo Lopes. Da onde? Ele é autônomo. Autônomo, ok. 128. Bruna Marsola, da Crivale. Ótimo. E o 55? 55 é a Manuela Santolin, do Cicobi Sul. Ó, 2 Cicobi. O Cicobi está com sorte, hein, gente? 2 Cicobi. Então, senhores e senhoras, nós estamos, então, encerrando. Antes disso, eu vou passar a palavra para o presidente para ele dar o fechamento final. Lembrando que o link dessa reunião estará sendo disponibilizado a todos os participantes, vai no e-mail de todos vocês, mas também aqueles que vocês podem espalhar essa notícia, vai estar disponível também no site da Software by Maringá. Inclusive, a primeira edição já está lá. Quem quiser assistir o Dutra, né, a primeira versão está lá. Então, muito obrigado por todos. Presidente, a palavra é sua para dar o encerramento e despedir de todos. Muito obrigado, gente. Vou agradecer novamente a doutora Raíssa. Show. Muito bom conteúdo, muito boa didática. Realmente, várias ideias surgiram, né, com isso. Com certeza, eu estarei comprando o livro para tentar aprender um pouco mais. Eu estou achando que o Edinaldo está pensando em comprar esse livro e dar de presente para mim, né? Eu vi a cara do Edinaldo ali e falei, ó, o Edinaldo vai me presentear com um livro desse. Mas com muito prazer, patrão. Com muito prazer. Obrigado, Edinaldo. Doutora Raíssa, eu acho que foi muito boa a palestra, realmente enalteceu aí realmente a nossa série de conteúdos que nós estamos ministrando. Agradecer mais uma vez aí a Coopercard, a pessoa do Silvio, né? Obrigado, Silvio. E todos que precisarem, que tiverem mais dúvidas, como o João já falou, passe para a Software by Maringá, entre em contato conosco. Nós colocamos em contato com o pessoal da
da Coopercard também, e vamos ter novas palestras. Já tem agenda, já, né, João, para o nosso próximo evento, né? Sem contar os Tech Eds que estarão acontecendo ainda esse mês. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Superou muito as expectativas. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Um grande abraço.